Cumprimente todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje queria que, por gentileza, que abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. E vamos trabalhar os versos 3 ao 15. Capítulo 3, versos 3 ao 15. E hoje queria pensar convosco sobre aprender com a beleza, ou melhor dizendo, aprenda com a beleza da história. Aprenda com a beleza da história. Estamos no seguimento do livro do profeta Abacuque. Assim Deus o permita, esta é a penúltima mensagem, falta só mais uma e encerraremos também o estudo e a exposição deste livro. Profeta Abacuque, capítulo 3, versos 3 ao 15, e o texto é extenso. Eu queria só ler dois versículos, é o primeiro e o segundo, para nós entrarmos no sermão, e depois, à medida que o sermão for decorrendo, nós vamos esmiuçando, vamos destraçando os outros versículos e vamos os compreendendo. Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2 diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, ó salmo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Oremos para que o Espírito Santo abra os nossos corações, limpa a nossa mente, nos capacite para que nós possamos entender tudo aquilo que for falado hoje e tudo aquilo que os meus irmãos e amigos irão ouvir hoje. Senhor Deus, graças te dou pela tua misericórdia, Senhor, porque estamos abertos, estamos com a tua palavra aberta nas nossas mãos e por isso te louvamos. Senhor Santo Espírito, ilumina os nossos corações, leva cativos os nossos pensamentos, limpa as nossas mentes. Faz, Senhor, da nossa mente e do nosso coração uma terra fértil, onde possas, Senhor, colocar, plantar, depositar a tua santa palavra, que é a semente de vida para as nossas vidas. Que seja assim, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Pai, agradáveis na tua presença. Rocha minha, meu Rei, meu Senhor. Amém. E glória a Deus. Aprenda com a beleza da história. Abacuque tinha entrado em crise derivado à situação do povo de Judá, o reino do sul, e ele ora a Deus pedindo avivamento, um avivamento espiritual. Que Deus te retornasse, trouxesse novamente o povo ao culto, o povo à atenção das Escrituras, mas Deus diz que não é bem isso que eu quero fazer. O que eu vou fazer é enviar-vos os caldeus para vos castigar, para vos disciplinar. Novamente o profeta entra em crise e ele pergunta: Senhor, porquê? Qual é a razão para que tu envias um povo tão cruel, tão impetuoso, tão maldoso, um povo tão carniceiro, tão assassino, para vir sobre o teu povo? Não era isso que eu queria ouvir. E ele aí relembra, faz uma retrospectiva, ele relembra todas as características divinas do caráter divino de Deus. E logo começa descansando, porque Deus o acrescenta que irá punir os caldeus. No fim dos caldeus fazerem toda a obra que Deus programou, que Deus projetou, ele iria punir os caldeus. E então o profeta acalma o seu coração e declara que iria subir ao alto da torre e que iria esperar a resposta de Deus. Deus o ordena porque a que ele escrevesse em duas grandes tábuas, em tábuas grandes, para que todo o povo pudesse ler. Essa escrita deveria ser em forma bem visível e bem legível. A Bíblia diz que todo aquele que for passando, correndo, também esse o possa ler. Tal era a grandeza dos caracteres, das letras que o profeta haveria de escrever. E quando ele sobe, quando ele descansa o seu coração, quando ele relembra os atos salvíficos, os atos
poderosos de Deus na história do povo, quando ele lembra o caráter divino de Deus, quem Deus é, puro de olhos, santo, magnífico, majestoso, misericordioso, gracioso, ele então acalma o seu coração e ele profere o capítulo 3, que nós já falamos, em forma de canto. Poderemos ver no verso 1 e poderemos ver isso também no verso 19, que ele entrega esta oração em forma de canto ao mestre de canto no templo para acompanhamento de instrumentos musicais. Mas antes de entrar no texto, deixe-me dizer duas ou três coisas. Todos os grandes profetas bíblicos, na história do povo, na história da humanidade, eles lembram ou lembravam os atos poderosos de Deus na história de Israel. Por que é que eles fazem isso? Por três razões distintas. Primeiro, para exortar o povo de Deus, para fazer o povo de Deus se lembrar de quem Deus é e de o que é que Deus fez e o que é que Deus ainda pode fazer. Segundo, para fazer confiar e para ele próprio confiar em Deus em tempos de adversidade. Quem diz que o cristão não sofre, quem diz que o crente não sofre, das duas uma, ou não conhece Deus ou não conhece a Bíblia, não conhece a história. Então, os profetas lembravam os atos poderosos de Deus, os atos salvíficos de Deus, os grandes milagres, os grandes prodígios, para confiar em Deus e para levar o povo a confiar em Deus em tempos difíceis, em tempos de adversidade. Mas, em terceiro lugar, eles também queriam encher os seus ouvintes com uma expectativa. Qual é essa expectativa? É a expectativa de que Deus também haveria de castigar os inimigos do povo de Deus. Deus disciplina o seu povo, mas Deus também castiga os ímpios e os inimigos de Deus e do povo de Deus. Não só no Antigo Testamento esta estratégia era aplicada, mas também no Novo Testamento encontramos este tipo de estratégia. Os profetas lembrarem os atos poderosos, os atos divinos de Deus. Por exemplo, se você ler o capítulo 7 do livro de Atos, você vai ver o sermão de Estevão, frente ao julgamento que o Sinédrio lhe estava promovendo. Ele recapitulou a história de Israel, ou seja, ele relembrou, ele fez lembrar àquele povo que o estava ouvindo os atos heroicos de Deus desde o Egito, ou desde Abraão até ao ponto em que ele estava. Então entenda, por favor, que nós podemos aprender mais de Deus quando nós estudamos o que ele fez na história do povo de Israel. Esse é o método, essa é a estratégia, essa é a fórmula. Se você quer conhecer a Deus, você nunca pode dizer que conhece a Deus quando você não abre a palavra dele. Você não pode dizer que conhece a Deus quando você não investe tempo lendo a sua Bíblia, quando você não medita naquilo que Deus fez em favor do povo, e muitas vezes fez contra o seu próprio povo, para o disciplinar, para o exortar, para o trazer aos caminhos. E isto é de elevada importância para nós. O conhecermos esses atos, os chamados atos salvíficos de Deus na história de Israel, e não só na história de Israel, na história do mundo até aos dias de hoje. Deus não parou, Deus não estagnou, Deus não ficou estático. Ainda hoje Ele continua agindo e reagindo na história da humanidade. E isto é importante nós sabermos isto. Isto é importante nós conhecermos isto. O contexto inicial do livro nós já falámos, o profeta sofre duas crises, no fim ele entende os caminhos e as vontades de Deus e depois espera, está lá no capítulo 2, verso 4, e ele se alarma, nessa espera, ele se alarma com o caráter divino de Deus, como eu falei, e depois ora. Quando ele começa orando, ele faz três pedidos. Está lá no capítulo 1 e 2, que nós lemos de início.
ele faz três pedidos nesse início da oração. Primeiro, ele pede a Deus para avivar a sua obra, não aquele avivamento espiritual que muitos pregadores proferem, não é nada disso. O avivar da obra é ele fazer de novo. O que o profeta queria é que ele fizesse de novo, que Deus fizesse de novo aquilo que já tinha feito em favor do povo. A obra aqui é o povo é a obra das mãos de Deus. Então ele queria que o povo fosse avivado pelo lembrar da história do povo de Israel, fazer de novo, mas não fazer de novo só naquela altura, fazer de novo no decorrer dos tempos. E o último pedido é que está lá no final do verso 3, que na ira ele sabia que Deus iria atuar, ele sabia que Deus não iria voltar atrás, ele sabia que Deus iria envolver os caldeus neste negócio, ele sabia que Deus iria disciplinar o povo, então na sua ira, na sua disciplina, que o fizesse com misericórdia, que o fizesse com mansidão. Então agora temos a recapitulação da história. Esta recapitulação da história está em forma de salmo ou de canto, conforme eu referi, e ela se fundamenta no início do verso 2, quando ele diz: conheço as tuas declarações. Numa outra tradução diz, na minha tradução tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, mas numa outra tradução diz, tenho ouvido ao Senhor a tua fama. A tua fama. Que fama é esta? É aquilo que Deus fez, é aquilo que o profeta se lembrava através da leitura dos rolos, da lei, dos salmos, das crónicas, do livro de reis e por aí fora. Ela é fundamentada, esta recapitulação da história é fundamentada na fama de Deus. Então, chegados aqui, entramos agora no texto propriamente dito, no nosso sermão, e vamos aprender a confiar em Deus por causa ou através da história do povo de Israel e através da história da humanidade, que Deus age e interage conosco ainda hoje. O que é que nós temos neste texto, do verso 3 ao verso 15? O que nós temos neste texto é uma teofania. Teofania quer dizer a manifestação da glória de Deus. Você pode dizer, mas Deus não apareceu ao profeta. E eu posso lhe dizer, Deus apareceu ao profeta. Deus apareceu ao profeta de uma forma de visão. Deus mostrou ao profeta. E fez o profeta recapitular na sua mente aquela história e passar para a escrita. Portanto, esta teofania é uma descrição da aparição de Deus em grande glória. Você, olhando, vamos ver os versos 3 ao 15, e vamos ver que todos estes versos estão envolvidos em grande glória, poder e majestade. Existem várias teofanias nas Escrituras e nós conhecemos algumas. A aparição dos anjos a Abraão, a aparição a Moisés, enfim, conhecemos várias teofanias. Mas esta aqui em Abacuque é considerada pelos estudiosos uma das mais completas. É a visão, tirando a visão de Estevão, que ele também faz uma recapitulação da história do povo de Israel, tirando essa, no Antigo Testamento, talvez esta seja a das mais completas, porque há uma descrição, e nós temos também uma outra teofania no Novo Testamento, que é a aparição de Cristo ao apóstolo João na ilha de Patmos, e daí deriva o Apocalipse. Jesus também diz ao apóstolo, escreve tudo aquilo que vires nas páginas deste livro. Porquê é que esta é uma das mais completas? Porque se você reparar, se você vir, esta passagem do 3 ao 15 tem uma grande conotação com vários salmos inscritos no livro dos Salmos. Outra pergunta, o que é que aconteceu na mente do profeta? Na mente do profeta foi descrito, ele vê a descrição do poder e da glória de Deus. Ele, na sua visualização, na sua mente, ele vê Deus. Ele vê Deus em poder, vê Deus em glória, vê Deus em majestade, e é dessa forma que ele a descreve. Ele descreve esta visão de uma forma majestosa,
misturada com alguma alegoria. Porquê alegoria? Porque na falta de argumentos mais descritivos, ele utiliza várias analogias. Por exemplo, o João fez igual no livro do Apocalipse. Aquele livro não é para ser levado à letra. João não viu Jesus com chamas nos olhos, mas o que ele viu foi Jesus, um Deus que perscruta, que analisa o interior dos homens. Chamas nos olhos quer dizer que ele penetra profundamente no coração dos homens. Daí ele ter arranjado estas analogias, estas alegorias. Mas, de uma forma concreta, se nós olharmos todo o texto, nós não conseguimos vislumbrar assim a olho nu, a frio, a que evento específico Abacuque se estava referindo. Mas, analisando a quente, com calma, nós temos aqui, percebemos vários traços que nos podem ajudar a perceber melhor que visão é que o profeta estava tendo. Por exemplo, em primeiro lugar, nos versos 3 e 4, vamos ler os versos 3 e 4, ele diz: o seu resplendor é como a luz, os raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele, Deus vem de Temã e do monte de Parã, vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Abacuque estava-se lembrando quando Deus entrega a sua lei nas mãos de Moisés lá no Monte Sinai. Se você se lembrar, o povo sai do Egito e Deus, ao invés de atravessar o Mar Vermelho como atravessaram, mas ao invés de se deslocar diretamente à Terra Prometida, Deus leva o povo a caminhar para o sul, para o rumo ao deserto do Negueb, a sul das terras de Israel, para umas regiões chamadas Temã e Parã. E essa região de Temã e Parã ficam próximas, ficam no caminho do Monte Sinai, das planícies do Sinai, onde Deus entrega a sua lei ao povo através do profeta Moisés. Deixe-me ler Êxodo 19 para você perceber. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai, agora veja o que é que Abacuque estava vendo. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Se nós repararmos aqui, no verso 3, primeiro diz que Deus levou o povo a Temã e Parã, e depois no verso 4 diz: o seu resplendor era como a luz e os raios brilhavam na sua mão, ali estava velado o seu poder. O ato fundamental, deixe que eu lhe diga uma verdade hoje, o ato fundamental de Deus ao levar o povo até junto do Sinai, a levar a que Moisés subisse ao monte do Sinai, foi para estabelecer um pacto com o seu povo. Deus já tinha estabelecido um pacto com Abraão. Agora ele estabelece um pacto com o povo. Mais tarde vai estabelecer um pacto com a humanidade. Foi com Jesus na cruz. A nova e eterna aliança. Não haverá mais pacto
não há necessidade de revogar mais pacto algum. Aqui Deus revoga o pacto, Deus confirma, melhor dizendo, o pacto que tinha feito com Abraão, ele confirma esse pacto com sinais, maravilhas, o fogo, o monte a fumegar, a luz, aquele fogo, Deus descendo como fogo, o povo estremecendo, porque o povo teve medo daquela visão mesmo ao olho nu que eles estavam vendo. O povo estremeceu, mas esse foi o ato de estabelecimento, de confirmação do seu pacto com o povo lá junto a esse monte. Mas agora temos a segunda traço de outro aspecto da visão de Abacuque, que está nos versos 5 ou 7, perdão. E ele diz: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem e os caminhos de Deus são eternos. Verso 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Ele está se referindo aqui aos juízos de Deus sobre o Egito, ou, melhor dizendo, o que nós conhecemos mais a miúde, é as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Na verdade, Deus estava combatendo não só o faraó, porque o faraó era o Deus do Egito, o Deus maior, mas Deus estava combatendo deuses criados por mentes humanas. E quando, o verso 5, quando ele diz que adiante dele vai a peste, ou seja, Deus está marchando contra o Egito e está levando à sua frente a peste, as 10 pragas. Isso no verso 5, e estes atos de poder de Deus, o culminar das 10 pragas, causaram grande terror, não só às nações, ao Egito, como também às nações vizinhas. As nações ao redor do Egito, eles ficaram a conhecer Deus por causa daquilo que Deus fez no Egito. E a confirmação disso está no livro de Josué, capítulo 2, diz que quando Josué envia os 2 espias lá à casa de Raabe, olha o que é que Raabe disse acerca de Deus, que não era o Deus dela, mas ela conhecia o Deus de Israel por causa daquilo que ele já tinha feito no Egito, a abertura do Mar Vermelho e por aí fora, até chegarem a Jericó. Josué 2,8 diz: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor, aqui o Senhor está em letra maiúscula, ela está se referindo ao Deus de Israel, ao Deus Yahweh. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, estão em terror, estão apavorados. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, alarmou-se-nos o coração. Nós ficámos apavorados, nós ficámos aterrorizados, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, olha agora o que ela diz, uma prostituta das terras de Jericó, que não pertencia ao povo de Deus, passou a pertencer depois, mas ela diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e em baixo na terra. Basicamente o que ela diz é: o Senhor vosso Deus é o único Deus. Não há nem nos céus, nem há na terra um Deus como o vosso. Todos os outros são invenções humanas, o vosso é verdadeiro. Era isto que ela estava dizendo, e é isto que o profeta está lembrando. É isto que o profeta está vendo, que o Deus de Israel, o Deus que livrou o povo do Egito, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O profeta queria lembrar, através desta visão, através deste clamor em forma de salmo,
que o êxodo era um ato salvador fundamental na história de Israel. Assim como o êxodo foi um ato fundamental na história de Israel, um ato salvador fundamental na terra de Israel, assim também a cruz de Cristo, foi um ato salvador fundamental, não só na história de Israel, mas na história da humanidade, no qual você e eu estamos incluídos. E o que o profeta está lembrando é que este mesmo Deus que está acima nos céus e embaixo na terra pela boca da prostituta Raabe, ele haveria de castigar a Babilónia da mesma forma. A Babilónia não iria ficar sem resposta, não iria ficar sem castigo pelos seus próprios atos. Mas agora temos a terceira perspectiva da visão do profeta, que nos remete para a abertura do Mar Vermelho. Veja o verso 8 a 10. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. Olha agora. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Aquilo que o profeta está aqui falando é quando o Mar Vermelho se levantou em formas de mãos para o céu, para o povo passar pelo meio. Se nós virmos a passagem do Rio Jordão, é completamente diferente, porque Deus fechou a nascente, colocou uma parede na nascente e para baixo o rio secou. O Mar Vermelho não, o Mar Vermelho foi aberto, como duas mãos se levantam aos céus, louvando ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Por causa da ira de Deus contra as nações ímpias, Deus rasga mares e rios. Por causa da ira de Deus contra os egípcios, Deus rasgou o Mar Vermelho. Por causa da ira de Deus contra os amorreus, os cananeus, os jebuseus, Deus rasgou o Rio Jordão para o pôr passar. Esta é uma grande analogia referente ao grande poder de Deus, à sua majestade. Então a pergunta é, o que é que Abacuque está lembrando? Com esta descrição deste poder, quando Deus rasga o Mar Vermelho ou rasga o Rio Jordão, o que é que Abacuque está se lembrando? Que Deus é o Criador de todas as coisas. E que, ao ser Criador, Ele detém todo o controle e todo o domínio sobre a sua criação. É isto que Abacuque está se lembrando. Deus detém o controle e o domínio sobre a sua criação. Deus detém o controle e o domínio sobre as nações ímpias. Deus detém o controle e o domínio sobre o seu povo. Deus detém o controle e o domínio sobre o cosmos, sobre o universo. E perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus está num barco. Jesus está dormindo. Está cansado. Mateus capítulo 8, verso 26. E quando os discípulos, o mar se levanta, o vento se levanta, o mar fica revolto, o barco diz que ia quase a pique, ia naufragando, os discípulos apavorados. Eles foram acordar e disseram, mestre, não se te dá que morramos? Não te preocupas que a gente morra. Estás aí dormindo, não fazes nada. E a passagem diz que no verso 26, homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus acalmou o mar, acalmou o vento, fez-se bonança. E no verso 27 diz, e maravilharam-se os homens. A palavra maravilhar não é como aquela palavra de nós estarmos a apreciar uma coisa bonita, uma obra de arte. Não, a palavra maravilhar aqui é pasmar. Eles ficaram pasmados. Eles ficaram de boca aberta. Ficaram sem palavras. E maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos sabiam que só Deus tinha controle sobre o mar e sobre os ventos. Mas os discípulos não sabiam que aquele que estava dentro do barco com eles era o Filho desse Deus.
era o próprio Deus, encarnado em forma de homem. Então eles ficaram pasmados, eles ficaram armados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Era isto que Abacuque estava vendo. Este Deus poderosíssimo que detém o controle e o domínio sobre a criação. Mas em quarto lugar nós temos no verso 11, que é aqui claramente nós nos lembramos logo da história de Josué. O verso 11 diz: o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Abacuque se lembrou quando Josué orou e o sol e a lua pararam o seu andamento. Na realidade não foi o sol e a lua que parou, na realidade foi a terra que parou, porque é a terra que gira. Mas Abacuque se lembrou e estava a fazer lembrar ao povo de Israel: tenham calma, nós vamos para o cativeiro, Deus vai infligir a sua disciplina, mas Ele tem o controle sobre a criação, Ele vai castigar os ímpios, porque da mesma forma como o sol parou através de, como Josué orou a este Deus e Deus fez o sol e a lua parar, é este mesmo Deus que também está connosco, também está no controle das nossas vidas. Josué 10 diz, a partir do verso 12: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos aos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Adjalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus estava disciplinando o povo de Judá, o povo de Israel, mas ainda assim Abacuque se lembra que o povo, que Deus ainda pelejava. Deus ainda controlava tudo em favor do seu povo. Abacuque então se consola, sabendo que o mesmo Deus que batalha pelo povo, lá atrás, contra os amorreus, contra os filisteus e outros zeus lá desse povo, o mesmo Deus que batalhou pelo povo lá atrás era o mesmo que haveria de sustentar o povo e de punir os ímpios. Você pergunta-me: como assim sustentar, pastor? Se ele está levando o povo para cativeiro. Se nós olharmos nas palavras de Jeremias, nós vamos perceber como é que o povo ainda assim sustentou, quando é que Deus, ainda assim sustentou o povo lá no cativeiro babilónio. Porque Jeremias 29,4 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilónia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus domina, controla o universo. Deus domina, controla os ímpios, a ação dos ímpios. Deus é poderoso, mas todo soberano para incutir disciplina ao seu povo. Mas ainda assim, Ele dá paz ao povo, embora ele estivesse no cativeiro, desterrado lá nas terras da Babilónia. Mas em quinto lugar temos outra referência e agora o profeta faz referência à conquista de Canaã. Dos versos 2 ao 15, o profeta refere-se à guerra de Deus sobre as nações ímpias através das mãos de Josué. No verso 12 ao 15 diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações.
Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres do telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Trespassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as tuas próprias lanças, os quais, como a tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Curioso é que aqui Abacuque junta dois episódios. Junta o episódio com a morte de Moisés, Josué assume o controle, o comando do povo de Israel, do povo de Deus, até chegar a Canaã. Ele trava grandes batalhas com os reis daquelas terras. Claro que Deus ia com ele, e nós conhecemos algumas das histórias. Deus trava guerras em favor do povo, embora Josué estivesse comandando as tropas, mas Abacuque mistura aqui um outro episódio bastante interessante. Repara aqui no verso 14, que é onde ele diz: trespassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Aqui o que o profeta estava dizendo aqui, o inimigo se auto-trespassava com as suas lanças, ou seja, que eles se matavam uns aos outros. E onde é que nós encontramos esse episódio? Na história de Gideão. Olha aí, Juízes 7, verso 20 a 22, diz assim: assim, tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. Repare que eles não levavam espadas. Isto é os 300 homens de Gideão. Numa mão levavam os cântaros e na outra mão levavam as trombetas. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Verso 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá e até Bet-Sitá, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. O povo se matou um ao outro. O povo de Gideão, os 300 homens de Gideão, apenas tocaram trombetas e apenas partiram cântaros. Ficaram no seu lugar. E Deus envolveu, Deus incutiu, impeliu os inimigos a se matarem uns contra os outros. A história é bonita, não tenho tempo a contá-la toda, mas era aqui, o profeta focou também este episódio de Gideão, lembrando a força de Deus, os episódios de Deus, lembrando a majestade, o poderio, o senhorio. Qual era o propósito de Abacuque? Qual foi a finalidade do propósito, a finalidade de Abacuque ao preferir este salmo, ao preferir esta oração em forma de salmo? Aqui os seus leitores, e eu agora estou-me a incluir a mim, estou a incluir a você, ao lermos esta passagem, dos versos 3 ao 15, que nos lembrássemos, e eles se lembrassem, e que nós nos lembremos de quem Deus é. Este Deus, meu amado irmão, o Deus que nós adoramos hoje, o Deus de quem estamos nós a falar hoje, é o mesmo Deus de Abacuque. É o mesmo Deus que castigou os caldeus. É o mesmo Deus que castigou os assírios. É o mesmo Deus que levou o reino do norte e o reino do sul para o cativeiro durante 70 anos. É o mesmo Deus que os fez retornar novamente às terras. É este o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Yahweh. É o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. É isto que nós temos que lembrar. Nós não estamos a adorar um outro Deus. Nós não estamos a adorar uma réplica de Deus. Nós estamos a adorar o Deus da Bíblia. O Deus de há 3.000, 4.000, 5.000 anos. É o mesmo Deus. E isto é muito importante, nós nos lembrarmos disto. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo.
perante os sofrimentos que se avizinhavam, era importante saber isto, era importante lembrar isto, era importante conhecer este Deus e também era um bálsamo para aquelas almas. É um bálsamo para nós hoje. Lembrar-nos de Deus em toda a sua glória. Aquele Deus que envolveu grande poder em ressuscitar o seu Filho. E que o mesmo poder que ressuscitou o seu Filho foi o mesmo poder que Deus exerceu para nos ressuscitar a nós da nossa morte espiritual. Para fazer de novo, conforme o profeta Abacuque pediu. Deus fez de novo aquilo que tinha feito lá atrás no Jardim do Éden. Deus novamente nos soprou, não agora nas nossas narinas, mas no nosso coração, o seu Espírito de vida, o mesmo Espírito que soprou lá nas narinas de Adão. Deus fez tudo de novo. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele é imutável. Meus queridos, o que é que nós podemos aprender? Deixa aqui dizer 3 ou 4 coisas. Em primeiro lugar, eu tenho falado nisto várias vezes ao longo deste estudo deste livro. E hoje, e para o próximo, possivelmente não vou deixar de falar novamente. Mas, em primeiro lugar, é a grande importância de nós conhecermos a história bíblica. A Bíblia é um livro histórico. A Bíblia é um livro que narra e registra a história de um povo. E por acaso esse povo também está incluído, ou nesse povo também está incluído você e eu. Porque a Bíblia relata e descreve e narra a história da minha vida. A minha vida está descrita nas páginas da minha Bíblia. Portanto, é de grande importância nós conhecermos a história bíblica. O que é que se passou? Porquê é que Deus fez? Qual foi a intenção de Deus? Qual foi o propósito? O que é que levou a isso? Qual foi os erros do povo? Qual foi as virtudes do povo? É importante nós conhecermos isso. Toda a argumentação que o profeta utilizou, ela está baseada, e somente baseada, no conhecimento da história. O profeta utilizou aquilo que ele sabia da história para complementar, para fundamentar a sua argumentação, tanto no diálogo com Deus, como depois na sua conclusão. Se Deus é quem Ele é, e se Deus fez o que fez, então, meu querido e minha querida, nós podemos confiar que Ele hoje e amanhã, Ele age e agirá sempre da mesma forma, porque Ele não muda, Ele é eterno, Ele é imutável. Segundo lugar, o cristianismo está baseado nos atos sobrenaturais de Deus na história da humanidade. Sem os milagres do Antigo Testamento não haveria cristianismo hoje. Sem os milagres do Novo Testamento não havia cristianismo hoje. Sem os milagres do nosso tempo também não haveria cristianismo, porque a fé cristã ela está baseada em atos sobrenaturais de Deus, atos poderosos de Deus, atos miraculosos de Deus. Sem esses atos, sem esses milagres, sem essas manifestações do poder e da glória de Deus, não pode haver cristianismo. Por isso eu digo que ninguém pode e ninguém se vai atrever, ou poderá se atrever, a retirar o sobrenatural da Bíblia. A Bíblia é um livro histórico que contém argumentos sobrenaturais. Você não pode tirar a parte sobrenatural da Bíblia. Ela está lá por alguma razão e cabe-nos a nós, juntamente com o Espírito Santo, entendemos porque é que eles lá estão. Qual foi a finalidade, qual foi o significado de Deus na história do povo através desses milagres, desses prodígios e dessas maravilhas. Porém, os críticos, aqueles que utilizam o método histórico crítico para fazer a interpretação da Bíblia, eu, por exemplo, faço o método histórico literal.
mas existe o método histórico crítico. E esses, tanto os críticos como os liberais, eles retiram o sobrenatural da Bíblia. Eles consideram que os milagres, o mar vermelho, a coluna de fogo, a nuvem de fumo, a abertura do Rio Jordão, aliás, eles consideram esses atos sobrenaturais de Deus um mito, uma lenda, uma expansão da emoção do povo, do autor do livro. E não só no Antigo Testamento, eles também o retiram do Novo Testamento. Eles dizem que aquilo que se passou no Novo Testamento, os milagres de Jesus, foi emoção dos discípulos, que levaram que eles escrevessem estas coisas, mas isso realmente não aconteceu, porque nem Jesus era Deus, nem Jesus era homem, o mais que era uma espécie de aparição de um espírito, enfim, coisas que nós não temos tempo para abordar, mas que era assim. Eles despem a Bíblia do sobrenatural. E o que é que resta? Se eu for retirar o sobrenatural da Bíblia, o que é que me resta? O que me resta é uma fé criativa dos piedosos, dos cristãos piedosos da época. Eles eram tão piedosos que acreditavam naquelas asneiras. Não é que eu acredito nisso, eu estou só dizendo aquilo que eles dizem. Os cristãos piedosos ficavam tipo extasiados e então acreditavam nessas coisas todas. É uma coisa que eu lhe dizer hoje, que há fantasmas e que assombram as casas. Isso são mitos, isso são lendas. Entende o que eu estou dizendo? Da mesma forma, os críticos liberais falavam dos apóstolos e dos cristãos piedosos da época. No máximo dos máximos, dizem eles, no máximo dos máximos, a Bíblia é um manual filosófico de ética moral e um bom manual. Portanto, a Bíblia só me interessa a mim para eu retirar ética moral através dessa filosofia descrita e narrada nas páginas desse livro. Mas deixe que eu lhe diga uma coisa, e que você entenda bem isto. Se alguém retira os atos sobrenaturais de Deus da Bíblia, ou seja, se alguém despe a Bíblia e retira esses atos sobrenaturais de Deus, o que sobra é tudo menos cristianismo. O que sobra é o manual de seita ou de seitas. E não é muito difícil entender que é isso que está se passando hoje em igrejas ditas cristãs, que nunca foram cristãs. Porque se nós retiramos a parte sobrenatural de Deus, ou o poder sobrenatural de Deus da Bíblia, acabou-se o cristianismo, já não há cristianismo. Porque se... Eu já vou falar nisso, mas só o que eu quero dizer é que para você sair do campo liberal ou do espaço dos filósofos críticos, esqueça isso. Se alguém lhe disser que a Bíblia é um livro de lendas ou de mitos, você está perante um conjunto de críticos ou um conjunto de liberais, tudo menos cristão. Digam eles o que disserem, eles podem dizer que são apóstolos, são bispos, são pastores. Se eles dizem que não há atos sobrenaturais de Deus poderosos, atos poderosos sobrenaturais de Deus na Bíblia, você não está na presença de cristãos, você está na presença de críticos ou liberais, moralistas. Uma religião que não tem poder para transformar, mudar, impactar ninguém e nem o mundo, não é cristã. A religião cristã, meu querido, eu estou farto de dizer isto, estou cansado de dizer isto, o cristianismo, chama-se a religião cristã, porque é uma religião, ela tem o poder espiritual para transformar pessoas, caráteres, vidas, para mudar vidas, para impactar pessoas, para impactar o mundo. É por isso é que as pessoas são mudadas. Ontem era uma coisa e hoje
são outra. É porque é o cristianismo que faz isso. Ele tem o poder, mas através dos atos sobrenaturais de Deus, através da confiança que nós temos, através do acreditar que nós temos em que a Bíblia é realmente um livro que narra a história da humanidade através do poder sobrenatural de Deus. Sem isso não faz sentido nenhum. Cristianismo sem Bíblia não é cristianismo. É outra coisa qualquer. Mas, em terceiro lugar, entenda que os atos sobrenaturais de Deus mais importantes, descritos na Bíblia, aqueles que são mais decisivos para nós hoje, para nos transformar e nos impactar perante Cristo e para Cristo, foram a encarnação do Filho de Deus, a forma como Ele encarnou, através do Espírito Santo, você conhece a história, a sua morte, não foi uma morte normal, embora seja uma morte, mas não foi uma morte normal, a sua ressurreição física literal, a forma como Ele ressurgiu, a sua ascensão corpórea aos céus e o envio do Espírito Santo. Estas cinco fatores, estes 5 atos, são os mais fundamentais e decisivos para a história da humanidade, seja ela do Antigo Testamento, seja ela do Novo Testamento. Se você não acredita na ressurreição, se você não acredita na encarnação, se você duvida da ressurreição, se você nem lhe passa para a cabeça alguém subir aos céus sem um cabo de aço com uma grua, você não é cristão, você nunca poderá ser cristão. Porque esta é a base do cristianismo. Depois, juntando estes atos poderosos, podemos os reforçar com os atos redentivos do Antigo Testamento, a forma como Deus redimiu um povo, para que desse povo houvesse uma continuação de uma obra. A obra de Cristo começou com Abraão. Entende? A obra de Cristo começou com Abraão, até aos dias de hoje. Se não fosse Abraão, Cristo nunca podia ter encarnado no seio da Virgem de Maria, pertencendo a um povo, a uma tribo. Você está entendendo? O último ponto que eu queria falar convosco, quarto ponto, é que Deus executou esses atos sobrenaturais no passado com uma finalidade e pasme-se agora. Eu vou repetir novamente este ponto 4. Deus executou esses atos sobrenaturais no passado com uma finalidade e uma única vez. E nunca mais os realizou de novo. Para que você entenda, eu já ouvi tanta coisa ao longo destes 30 e poucos anos. Eu até já ouvi que Deus vai abrir o mar vermelho na tua vida. Escuta, isso é tudo uma tolice. Porque quando Deus abriu o mar vermelho, foi para chamar a atenção do povo que ele estava retirando do Egito. E foi para chamar a atenção do Egito, que ele era o Deus Criador e que tinha poder sobre os mares. Agora, Deus não tem necessidade nenhuma de abrir novamente mares vermelhos na vida de ninguém. Deus tem outros métodos. Deus tem outros meios de graça para atuar. Mas se necessário for, se incluir nos planos de Deus, se for mesmo preciso, eu não tenho a mínima dúvida que Ele não vai abrir o Mar Vermelho, mas Ele abre o Oceano Atlântico para alguém passar daqui para o Brasil a pé, por exemplo. 5.000 quilómetros a pé em terra seca. Não tenho a mínima dúvida. Se for necessário, Ele fará isso. Agora, não sendo necessário, Deus não vai mais realizar esses milagres redentivos, esses atos poderosos, como estão descritos no Antigo Testamento. Deus não vai meter mais um monte a arder enquanto alguém está lá em cima. Não é preciso. Deus já enviou a sua lei através de Moisés. Não há necessidade nenhuma de Deus fazer isso de novo. Agora, se for necessário, Ele fará. Entende? Você pergunta-me assim, mas porquê, pastor?
Deus já não é o mesmo. O Deus da Bíblia não pode fazer as mesmas coisas hoje? Claro que pode. Claro que sim. Deus é imutável. Deus não muda. O mesmo poder que Ele tinha lá atrás, Ele tem hoje. Nem mais nem menos, é o mesmo. Agora, Deus não vai agir sempre de forma repetitiva. Tipo um mecânico, um robô. Então há um livro de normas que nós fazemos uma oração, Deus faz isto. Nós fazemos outra oração, Deus faz aquilo. Esqueça isso, meu querido. Esqueça isso, você está a perder tempo. Deus não é repetitivo, Deus não é mecânico. Deus faz as coisas da forma como Ele programou para cumprir os seus objetivos. E nós não temos que perder tempo à espera que Deus abra mares, abra rios. Esqueça. O que se passou é para nós aprendermos e para nós confiarmos. Eles tinham uma finalidade. Para dizer melhor para você entender, esses milagres tinham um significado histórico. Foram operados com um objetivo histórico preciso. Foram operados na hora, no dia, no local exato, quando era necessário ter que acontecer. Ai, Deus vai quebrar as muralhas de Jericó na sua vida. Você não mora em Jericó. Você não tem muralhas de Jericó na sua vida. Esqueça isso. Isso são tolices. Deus, ao longo da história dos povos, ao longo dos tempos, Deus vai agindo e reagindo. Eu já uma vez ouvi dizer que Deus não é informático, que Deus não está atualizado, porque nós agora vivemos na era informática, na era da tecnologia. Escute, quem é que deu capacidade ao homem para estudar, para fazer um computador? Foi Deus. Portanto, Deus é o melhor dos informáticos. Deus é mais tecnológico do que nós um dia seremos daqui a 500 anos. Está a perceber? Ele faz isso em favor dos seus planos. E a Bíblia diz que Ele está a fazer isso em louvor da sua glória. É para a sua glória que Ele faz essas coisas. Agora, de novo, para nós entendermos e para encerrarmos este sermão. Os milagres bíblicos sustentaram o poder de Deus. O poder de Deus foi sustentado pelos milagres bíblicos. Pastor, não entendi. Deus operou esses milagres para que o povo entendesse que Deus era poderoso. Deus não tinha necessidade nenhuma de fazer milagres. Mas o povo tinha toda a necessidade de ver os milagres de Deus, para entender qual era o Deus que eles estavam adorando. Veja quando Jonas falou lá dentro do barco que adorava ao Deus dos céus, que fez a terra e o mar, os marinheiros se ajoelharam e tremeram. Porque eles conheciam os deuses do mar, conheciam os deuses da terra, mas o Deus de Jonas é o Deus dos céus que criou a terra e os mares. Muito mais poderoso. E os marinheiros vieram saber que Jonas entrou na barriga de um peixe e ao fim de 3 dias foi vomitado. E isso causou pânico, pavor na vida dos marinheiros. Repare quando Paulo naufragou em frente à ilha de Malta. Ele foi lá fazer uma fogueira para aquecer o povo, que estava todo molhado, e veio uma serpente, pegou-lhe na mão e ficou aí pendurado, uma serpente venenosa, e todo o povo diz, pronto, já está a ver, ele era culpado, era um assassino, foi castigado por Deus. Deus, um Deus pequeno. Só que Paulo não morreu, Paulo não inchou, e quando eles viram que Paulo não morreu nem inchou, eles disseram, não, afinal ele é um Deus, ele é santo. Entende para que é que serviram esses milagres? Foi para que o povo tremesse e temesse perante o Deus Criador, o Deus da glória. Hoje, meu querido e minha querida, poderá haver outros milagres, talvez nem parecidos àqueles que já foram operados, mas apenas e só se essa for vontade e se esse for o desígnio de Deus. Deixe-me perguntar, como é que está o seu coração diante de Deus? Como é que você vê Deus? Qual é a ideia que você faz de Deus? Você perde tempo em conhecer Deus através da sua Bíblia? Você conhece a história do povo de Deus?
Você conhece a sua história. Deixa que eu lhe diga para terminar, para reforçar aquilo que eu disse até agora. Quanto mais você ler, quanto mais você conhecer a história bíblica, mais você conhece este Deus, mais você tem intimidade com este Deus, porque você fica conhecedor do Deus. Eu não posso ser amigo de ninguém se não conhecer. Não posso ser íntimo de ninguém se não conhecer, se nunca falei com ele. Como é que eu posso ser amigo de Deus ou íntimo de Deus se eu não conhecer Deus? E eu, para conhecer, eu tenho que o estudar, eu tenho que ler. É esse o objetivo da nossa Bíblia. Nossa Bíblia não serve para me intitular alguma coisa. Nossa Bíblia serve para eu conhecer a Deus. Ler e conhecer a história bíblica nos ajuda e nos leva a viver um cristianismo mais fiel, mais verdadeiro. E eu ainda acrescento mais algo. Ler e conhecer a história bíblica me ajuda a viver pela fé. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais fé eu tenho em Deus. Amém, igreja? Amém, meu povo. Peço a Deus e convicto mesmo que este sermão tenha enchido nesta tarde de domingo. Esse foi o meu objetivo. Essa foi a minha expectativa. Assim Deus o queira e Deus o permita, numa outra mensagem, amanhã ou depois, terminaremos este livro. E veremos que este livro é um dos livros mais falados da Bíblia. Porque ele tem conotações, tem referências no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Este livro de Abacuque é o seu livro, esta descrição de um segmento da vida de Abacuque é a descrição de um segmento da sua vida, da minha vida. Você já entrou em crises, você já duvidou, você já questionou a Deus, só que há uma coisa que você não fez e que Abacuque fez. Sente-se, acalme o seu coração, espere atentamente na sua torre de vigia, com os seus olhos colocados no horizonte. Espere a resposta de Deus. E creia numa coisa, nem sempre a resposta de Deus vem da forma como você quer ouvir. Em regra geral, e muitas das vezes é assim, ela vem diferente daquilo que nós queríamos ouvir. Mas nós precisamos ouvir, porque essa é a única e exclusiva vontade de Deus. E só o que conta na nossa vida é a vontade de Deus. Amém? Que Deus o possa abençoar, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.